Oi, pessoal. O acampamento tá passando muito rápido, né? Tá divertido? Vocês estão felizes? Eu também estou muito feliz. A gente está passando um tempo muito ocupado. Mas é um bom momento eu poder passar um tempo com vocês. Vocês também, né? Vocês estão ocupados, mas vocês se encontrarem continuamente com as pessoas que estão aqui, compartilhar seus corações é uma coisa muito boa. Porque isso vai se tornar uma oportunidade para você se tornar uma pessoa bem brilhante e saudável. Hoje também vamos ler Lucas, capítulo 15. Lucas 15, a partir do versículo 11 até o 24, eu vou ler. Hoje vamos ler em inglês. Continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pouco fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Então, nesse mundo que vivemos, tem muitas regras. E sem a gente saber, né, sem a gente ter escolha, a gente vive seguindo essas regras. Mas, fora a regra desse mundo, mas existe a regra de Deus. Por isso, se a gente conhecer a regra do mundo de Deus, dentro de Deus, nós podemos viver uma vida abençoada. Antigamente, o telefone não era uma coisa muito avançada. Antigamente, as casas tinham telefone, só as casas ricas que tinham telefone. Então, se só numa ocasião muito especial a gente ligava para a CU, ou se não a gente ia lá para o escritório de telefone, por favor, você poderia ligar para tal número de CU? E a gente ligava umas 2, 3 horas. E depois que eles ligavam, a gente se conectava com eles, a gente tinha que pagar uma certa quantia de dinheiro. Mas hoje em dia, o celular é tão bom que a gente pode ligar para qualquer lugar desse mundo. Se eu quiser ligar com o telefone celular, eu posso, só com os botões, ligar para os Estados Unidos, para a Alemanha. Há um tempo atrás, eu fui para um funeral. E o pai tinha falecido e as pessoas estavam todas tristes. Então, na Coreia tem um telefone chamado Galaxy, que é muito famoso e vende muito bem. Então, por mais que eu procure os programas dentro do Galaxy, eu posso ligar para a Alemanha, para o Brasil, para os Estados Unidos, mas eu não posso ligar para o céu. Naquele tempo eu pensei, no funeral, se eu pudesse ligar para o céu,
Por favor, Deus, deixa eu falar com uma pessoa que acabou de falecer. E eu gostaria de falar com essa pessoa pelo telefone. Ah, você chegou bem aí no céu? Por favor, você poderia me dizer como é o céu? Ah, sim. Ah, é o pastor Oxo Park? Ah, se você puder, vem logo. Aqui é muito bom. Crianças, não se preocupem comigo, aqui é muito bom. Eu não queria vir aqui, eu queria viver uma vida longa, mas eu vindo aqui é tão bom. Se vocês tivessem um telefone que pudessem se conectar com Deus, se vocês pudessem falar com Deus, suas vidas seriam tão boas. Mas Deus falou pra gente o método da gente poder se conectar com Ele. Deus fala conosco através da Bíblia. E através da Bíblia, Deus fala conosco. E quando a gente quer falar com Deus, a gente pode falar com Deus através da oração. Embora eu ore diante de Deus, quando eu leio a Bíblia, eu posso sentir meu coração pouco a pouco se aproximando de Deus. Então, essa palavra de Lucas 15 que nós lemos hoje, então está falando da relação entre o pai e o filho. Então, na Bíblia, o pai estava vivendo numa boa casa. Em cada despensa estava cheio de fruta. E tinha uma outra despensa cheia de arroz. E na cozinha as pessoas estavam ocupadas cozinhando. E no campo tinha um monte de gente trabalhando. Na casa do pai tinha muita comida, muito dinheiro, muita roupa. Estava cheio de todas as coisas. Mas em Lucas 15 aparece que cena? Com certeza o pai falou: tudo que é meu é teu. Entenderam? Certo? Porque é filho. Tudo que é meu é teu. Então, o segundo filho, ficando na casa do pai, se ele tivesse com o pai, ele podia comer comida do pai. Então, independente dele ser bom ou ruim, ele podia ser abençoado ali. Mas tinha um problema com o segundo filho. Ele partiu do pai e viveu numa terra distante. Na casa do pai tinha muita comida. Mas na casa do segundo filho não tinha comida. Na casa do pai tinha muita roupa boa. Mas na casa do segundo filho não tinha uma roupa boa. A casa do pai era limpa, mas o segundo filho estava sujo. Então qual foi o motivo do segundo filho ficar miserável? Com certeza ele ficou arrogante. Ele desperdiçou seu dinheiro. Mas o motivo dele ter ficado miserável foi porque ele estava separado do pai. Se seu coração se conectar com o coração de Deus, então vão acontecer coisas incríveis em vocês. É uma coisa que aconteceu há 30 anos. Naquele tempo, o meu corpo era muito fraco. Então, em 1994, eu fui para Quênia pela primeira vez. E naquele tempo, o meu estômago era muito ruim. E eu não tinha muito apetite, porque meu estômago estava ruim, então eu não conseguia comer qualquer comida. Eu fiquei em Nairobi 2 semanas. Realmente, a comida do Quênia não combinava com o meu paladar. Agora, a comida do Quênia, ugali, sukuma,
Eu gosto muito. Quando eu vou para Gana, tem pupu. Nossa, é muito gostoso. Esse fufu é a comida mais gostosa do mundo. E tem a comida chamada caçaba. Você cozinha o caçaba e você amassa. Acho que é mandioca. E fica bem assim, fica bem melequento assim, né? Fica um purê. A comida da África é gostosa se você comer com a mão. Deus e os africanos são muito próximos. Eles conhecem o coração de Deus. Por que Deus deu 2 mãos? Porque no mundo existe o limpo e o sujo. A mão direita mexe coisas limpas. E pelo contrário, a mão esquerda somente coisas imundas. Quando sua mão vai para trás no banheiro, vai à esquerda, não vai à direita. Então, se você bater com a mão esquerda numa pessoa, isso é um grande insulto. É a mesma que você colocar cocô na cara dessa pessoa. Mas se você bater com a mão direita, elas gostam muito. Por isso, os africanos, eles comem com a mão. Naquele tempo, eu comi comida com a mão. É muito gostoso. Sabe os americanos? Quando eu vejo garfo e faca na mesa deles, eu fico com nojo. Por mais que seja um porco morto, não, um boi morto, você tem que cortar, você tem que enfiar a faca, o garfo. Isso parece uma coisa muito cruel. Os coreanos somente eles pegam delicadamente com o palito e você coloca na sua boca e a carne te agradece. Mas os africanos comem com a mão. E a carne diz, muito bem-vindo. Né? Não é, pessoal? Muito obrigado. E tem vezes que eu como kimchi como com a mão. Mas com a mão direita. Não pode com a mão esquerda. Porque a mão esquerda você usa no banheiro. É para as coisas sujas, é para você fazer limpeza. Mas naquele tempo, meu estômago estava muito ruim. Eu estava com diarreia. E naquele tempo, eu estava comendo a comida africana. E eu pensei, se eu passar fome, daí eu vou conseguir comer a comida. Então, por uma semana, quase eu passei fome, eu não comi nada. Mas mesmo assim, eu não conseguia me adaptar à comida. Nossa, eu sofri muito, foi muito difícil. E depois de 2 semanas, eu voltei para a Coreia. Eu andei de um avião da Inglaterra. Era um avião que ia de London para Seul. E eu estava no meio do voo, eu senti um cheiro tão gostoso. Nossa, que cheiro é esse? Era cheiro de comida coreana. Lá naquele British Airways. Nossa, porque a gente está indo para a Coreia, eles estão dando comida coreana. Por isso eu esperei até sair a comida. Eu esperei, mas a comida não estava vindo. Aí eu pensei, nossa, por que não está vindo? Eu olhei para trás. Uma pessoa, 2 bancos atrás de mim, tinha umas senhoritas comendo miojo no copo, e aquele cheiro que eu estava sentindo. Eu queria tirar delas e comer. E quando eu me aproximei delas, elas estavam tomando o último gole da sopa. Naquele tempo eu passei tanta fome, eu tive tanta dificuldade, mas agora a comida africana é tão gostosa. Eu como fufu com a mão e fico lambendo os dedos. Eu pego com o dedo e pego o caldo e tomo com a mão. E agora eu gosto muito da comida africana. Desde que eu era criança, o meu estômago não era bom.
Então, em 1990, mais ou menos, no começo do ano, eu estava com o estômago muito ruim. Eu estava com úlcera. O meu estômago estava doendo tanto que eu não conseguia aguentar. Ficando com úlcera, o médico mandou eu mastigar bem direitinho a comida. E ele falou para eu mastigar 100 vezes cada colher de arroz. E eu quando mastigava uma, duas, aí quando chegava na 20ª vez já não tinha mais nada na minha boca. Mas porque eu queria obedecer a palavra do médico, eu mastigava até com a boca vazia. Mas mesmo assim eu estava com diarreia. Então por 3 meses, eu perdi 7 quilos. E naquele tempo, era 10% do meu peso, minha calça estava toda balançando, meu casaco estava tudo assim, muito largo. Então, porque eu tenho conferência e eles já, por 1 ano, eles já preparam toda a conferência que eu vou fazer por 1 ano. E como eu era convidado, eles me davam fritura, isso parecia que ia me deixar louco, eu não podia comer. Depois, só comendo mingau, eu estava tendo diarreia. E eu estava comendo, e a minha esposa preparava um monte de comida. E ela preparava um monte de comida, e para mim ela colocava um pouquinho de mingau. Eu ficava tão bravo. Porque eu comia aquilo e tinha diarreia. E naquele tempo eu percebi, eu nunca tive tanta dificuldade assim. E naquele tempo, no mês de junho, eu acordei de manhã e eu orei diante de Deus. Deus, eu tô com muita dor no estômago. Nesse verão tem muitas coisas que eu tenho que fazer. Mas eu não vou conseguir fazer evento nenhum com essa dor no estômago. Por favor, faça com que o meu estômago seja curado. E naquele tempo, eu me lembrei de uma palavra da Bíblia. Em Marcos capítulo 11, versículo 24. O que está escrito ali? Marcos 11, 24. Eu gostaria que vocês procurassem. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Deus fez eu me lembrar dessa palavra da Bíblia no meu coração. E na hora eu procurei na Bíblia e li várias vezes. Aqui está falando de uma forma bem simples. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, será assim convosco. Então, eu li essa Bíblia. Isso é a palavra de Deus. Deus jamais mente. A Bíblia diz, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. E eu orei diante de Deus. Deus, eu estou com muita dor no estômago. Por favor, Deus, cure o meu estômago. E assim eu orei diante de Deus. Eu orei diante de Deus. E acredito que você recebeu. E se você acreditar, se você orar e acreditar que você foi curado, então vai acontecer exatamente dessa forma. Uma coisa que eu sei exatamente é que todas as palavras dos 66 livros da Bíblia são palavras de Deus. Deus jamais mente. Então, eu orei. E se eu acreditar no meu coração que Deus responde essa oração, então meu estômago vai ser curado. Eu tive esse coração. E assim eu orei diante de Deus. Deus, eu estou com muita dor no estômago. Deus, por favor, cure o meu estômago. Eu orei diante de Deus.
E depois que eu orei, Deus curou meu estômago. Muito obrigada. E assim eu terminei minha oração. E aí eu pensei silenciosamente, eu acredito que meu estômago está curado. Então, mas a comida coreana tem comidas muito picantes, principalmente o kimchi, o siri. É muito ardido. Então, no inverno, quando a gente no inverno a gente come arroz frio e come com kimchi, a gente soa tanto porque é muito picante. Então, o estômago coreano adora comida picante. E come e fica suando. Então, naquele tempo eu estava comendo mingau porque eu estava com dor no estômago. Mas a Bíblia está falando o quê? Tudo quanto em oração pedir, descrente que recebeste, será assim convosco. Então, eu orei para o meu estômago ser curado. E tá falando para eu acreditar que eu fui curada. Se eu acreditar que eu fui curada, eu posso comer kimchi, eu posso comer sopa de carne. Então, mesmo acreditando que eu tô curado, mas eu só estava comendo mingau, mas eu pensava que se eu comesse kimchi, eu poderia morrer. E naquele momento eu tinha no meu coração um coração de hesitar. E novamente eu li a Bíblia. O que está escrito na Bíblia? Tudo quanto em oração pedir, descrente que recebeste, será assim convosco. Se você crer, vai acontecer isso. Então se eu acreditar, vai acontecer isso comigo. Deus não mente. E naquele tempo eu decidi acreditar nessa palavra. Eu fui tomar café da manhã. Quando eu vi na mesa, minha esposa tinha preparado tanta comida. E lá no cantinho da mesa tinha um pouquinho de mingau. Eu empurrei o mingau para lá, peguei uma tigela de arroz e comecei a comer. Foi a primeira vez que eu comi arroz em 3 meses. Kimchi. E eu, comi. E comi também sopa de carne picante. Eu comi tudo. E larguei a colher. Mas o meu estômago começou a doer. Eu não conseguia aguentar. Tava doendo muito. E aí eu fui pro banheiro. Eu me sentei na privada e comecei a fazer diarreia. Ai, meu estômago. Ai, meu estômago. E aí meu coração começou a pensar. O primeiro pensamento. Você está com tanta dor no estômago. Você está com tanta dor no estômago. E você comeu kimchi. Você quer morrer. Você vai morrer. Naquele momento surgiu esse tipo de pensamento. Mas aí, na hora, eu lembrei da palavra. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Eu acreditei nisso. Eu acredito que eu orei e eu fui curado. E eu comi kimchi. Então, eu tenho que ser curado. Eu tenho que ser curado. Mas por que dói o meu estômago? Não, se você está com dor no estômago, você não foi curado. Então, você tem diarreia e seu estômago dói. Mas o que a Bíblia diz? Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. Com certeza, eu orei. E eu acreditei. Então, isso é ser curado? Então, se eu fui curado, por que dói? Por que eu estou tendo diarreia? Eu não conseguia entender. Mas aí, o que eu pensei? Então, vou acreditar na palavra de Deus ou vou acreditar na situação? A palavra de Deus diz que tudo quanto em oração pediu, descrede que recebeste, será assim convosco. Com certeza eu orei e eu acreditei. Então, está escrito que eu vou ser curado. Ele está falando que eu fui curado. A Bíblia diz que eu fui curado. Mas a situação é que eu estou com diarreia, eu estou com dor no estômago. Então, eu fui curado?
Eu fui curado? Não, eu não fui curado. Se eu fui curado, eu não tinha que ter dor no estômago. Eu não tinha que ter diarreia. Então, como eu posso dizer que eu fui curado? Mas quando a gente vê a Bíblia, tem uma coisa interessante. Jesus Cristo foi para a casa de Jairo. E a filha de Jairo morreu. Todo mundo falou que ela morreu. Ela parou de respirar. Ela não tinha batimentos cardíacos. Então, o corpo dela começou a ficar duro. Então, ela está morta. Mas Jesus falou que ela estava viva, que ela estava dormindo. Então, se ela está viva, ela tem que estar respirando. Mas ela não estava respirando. Ela não estava respirando, não tinha nem pulsação. Jesus Cristo falou, está viva. Mas as pessoas riram dele. Como Jesus enxerga é diferente do jeito que eu enxergo. Então o que Jesus Cristo enxerga é certo. Se ele falou que tudo quanto eu pedi, oração pedis, crente que recebeste, assim será convosco, eu pedi, eu orei e eu acreditei. Então eu estou curado. Então, se eu estou curado, por que dói o estômago? Por que eu tenho diarreia? Com certeza, é verdade que eu tenho diarreia. Mas se a Bíblia falou que eu estou curado, eu estou curado. Quando Jesus foi para a casa de Jairo, a filha de Jairo já não respirava mais, não tinha pulsação. Todo mundo falou que ela estava morta. Mas Jesus Cristo falou que não, ela está dormindo. Todo mundo falou que Jesus estava louco. E depois, aquela criança voltou à vida. E eu pensei, então, isso está curado. Porque a Bíblia diz que tudo quanto em oração pedir, descrente que recebeste, será assim convosco. Eu orei e eu acreditei. Eu estou curado. Então, por que eu estou com diarreia? Por que está doendo o meu estômago? Quando eu vejo agora, eu estou com dor no estômago. Quando eu vejo agora, é verdade que eu estou com diarreia. Mas se a Bíblia diz que eu estou curado, eu estou curado. Então eu disse algo famoso. Está doendo, mas eu estou curado. Não faz sentido. Se eu estou com dor, então está doendo. Então se está doendo é porque eu não estou curado. Essa é a regra do mundo. Não é a palavra de Deus. Mas se ele falou que eu estou curado, eu estou curado. Então eu estou curado. E aí passou. E na hora do almoço, eu acreditei de novo. Eu comi uma tigela de arroz novamente. E eu larguei a colher e eu fui correndo para o banheiro. Ai, meu estômago, ai, meu estômago. E foi assim que eu fiz. Mas, se Deus falou que eu estou curado, eu estou curado. Eu fui curado. Então eu estou curado. E era noite. Eu recebi um convite à noite para janta. Naquele tempo, disseram que o buffet do Hotel Hyatt era o melhor na Coreia naquele tempo. Falou que tem 360 tipos de pratos diferentes nesse buffet. Naquele tempo, eu não ia frequentemente para esse buffet. Então, eu tinha vontade de ser convidado uma vez para comer lá. E eu entrei naquele restaurante. Eu entrei naquele restaurante e eu pensei como? Eu estou com dor no estômago agora. Então eu vou começar um pouco de mingau e vou parar. Não, eu estou curado. E naquele dia eu comi 5 pratos de comida. Com certeza, eu não enchi assim, né? E aí minha barriga começou a fazer barulho de novo. Quando eu fui para o buffet do hotel, então se eu comia muito, eu ficava com dor no estômago. Se eu comia pouco, aí me doía o estômago também, porque eu achava um desperdício. Aí eu pensei, quer saber? Eu vim aqui, então eu vou comer muito e vou ficar com dor no estômago de comer muito. Eu comi 5 pratos. E eu peguei o carro e comecei a dirigir. E naquela noite eu não tive diarreia. E no dia seguinte de manhã eu me acordei. Meu estômago estava bem curado e estava bem leve. E em exatamente 24 horas eu fui curado. E depois disso, o meu estômago ficou muito bom. Até antes disso, se eu tomasse leite, eu ficava com diarreia.
Se eu comesse comida de farinha, né, assim, isso me dava acidez no estômago. Meu estômago era tão fraco que até melancia me dava diarreia. Hoje em dia eu como comidas de farinha, eu adoro pão, eu adoro comer essas comidas. Qualquer comida que eu coma, eu posso comer e me dá barriga. Esse é o problema hoje em dia. Realmente, eu como muito bem. Naquele tempo, meu estômago foi curado perfeitamente. Quando eu vejo a Bíblia, eu aceitei cada palavra dessa pela fé. Mas a cada momento, Deus começou a trabalhar. Eu fiz conferência em Ulsan e depois eu estava indo para Seul. Eu parti de Ulsan umas 10 horas. E de Ulsan até Seul demora umas 4 horas. E como estava muito tarde aquela noite, então eu ia chegar 1h30, 2 horas da madrugada em Seul. Então eu durmo mais ou menos 11 horas da noite. Então eu pensei, se eu dormir 1h30, 2 horas, eu ia ficar com sono no dia seguinte. Aí naquele dia eu decidi dormir pelo caminho e eu liguei para Daegu. Eu decidi ir para Daegu. E nós dois conversando, indo para Daegu, a gente acabou passando reto pela entrada de Daegu. Eu não consegui ir para Daegu. E depois eu fui para Gumi. Vamos para a igreja de Gumi dormir. Eu liguei para a igreja de Gumi. Eu posso dormir aí na igreja? E eu dormi na igreja de Gumi. Eu acordei de manhã cedo. E de manhã bem cedo, secretamente eu queria fugir. Por isso eu saí silenciosamente. Daí eu abri a porta. E tinha um pastor parado ali na frente. Eu me assustei. Quando eu vi, era o pastor Pakidin da igreja de Gumi. Eu fui pego fugindo. E o pastor Pakidin me falou: pastor, hoje de manhã a gente tem culto de oração. Por favor, o senhor poderia orar nesse culto de madrugada? Então, ou seja, você dormiu aqui e você tem que pagar por essa estadia, né? E eu tinha que voltar logo para Seul. E, como não tinha jeito, eu preguei no culto de madrugada. E eu estava pregando. E ali no fundo da igreja, debaixo do relógio, tinha uma jovem sentada na cadeira de roda. E depois que acabou a palavra, eu me aproximei dela e eu perguntei: todo mundo está sentado na cadeira, por que você está na cadeira de roda? E essa jovem me falou. O nome dela é Che Suyeon. Ela tem 19 anos e ela estava no 3º ano do ensino médio. E ela estava com uma infecção na vértebra da coluna e ela não podia se mexer. E um dia, ela começou a perder os movimentos da perna. E pouco a pouco ela começou a ficar com os nervos paralisados. E começou a subir pela barriga e ela já estava para morrer. Ela já não podia ir para o banheiro sozinha. Ela não podia defecar sozinha. E ela já não podia mais beber água sozinha. Ela estava com uma doença bem grave. E eu me sentei com essa estudante e comecei a conversar com ela. Com 19 anos, na flor da idade, ela estava com uma infecção na coluna e ela estava morrendo. E eu falei para ela: hoje em dia a medicina é tão avançada, por que não consegue tratar uma infecção? E eles não conseguem, ela falou. Não tinham o que fazer. E eu conversei com essa jovem. O nome dela é Che Suyeon. E eu falei: Suyeon, escuta o que eu vou te falar. A eletricidade
ela flui pelo fio elétrico. Então, quando você quer que a eletricidade flua, tem que ter fio elétrico. Se somente o fio elétrico foi conectado, então a eletricidade não pede mais nenhuma coisa. Ela não vai falar, eu estou indo para casa, então limpa a casa. Mesmo que seja uma casa suja, mesmo que seja uma casa limpa, mesmo que seja uma casa bonita, uma casa feia, mesmo que seja uma casa má, uma casa boa. O que a eletricidade pede é somente o fio elétrico. Se você somente conectar o fio elétrico, então ela vai para qualquer lugar. Porque a eletricidade ela não vai voando. Ela passa pelo fio elétrico. Então tem um diácono na nossa igreja que ele é presidente da empresa de fios elétricos. Ele tem uma fábrica de fios elétricos. Ele faz fios elétricos dessa grossura. Então, um fio, um rolo daquele vale centenas de mil de dólares. E ele tem centros de distribuições. E ele exporta também. É uma empresa que está ganhando muito dinheiro. Cabos Elétricos Tehran. Então, o que eles fazem? Eles trazem, ele pega e derrete borrachas, fazem bem longas cabos. E faz com que não, ele faz instalações para não passar a eletricidade para fora. E eles vestem roupas desses cabos. E aí depois vem as empresas do exterior e compram esses cabos. E ele passa as voltagens, 10 mil volts ou milhões de volts por esses fios elétricos e passa para a cidade. Então, a eletricidade é só você ter fio elétrico que passa. Mas por outro lado, o trabalho de Deus não vai fluir pelos cabos elétricos. O trabalho de Deus flui como? De coração para coração. Então, se você conectar fios elétricos, assim como a eletricidade vai fluir, pelo contrário, se você conectar o coração, se o seu coração se conectar com Deus, Deus trabalha em nós. Em Gyeongbu, Kincheon, a gente tem o nosso centro de retiro. Quando você vai lá no centro de retiro, lá no topo da montanha tem uma vista muito boa. Quando a gente tem o retiro de inverno, a gente estaciona o carro lá do lado de fora. E todo mundo entra nos quartos quentinhos. Então, eles amam o carro, nós amamos o carro, mas não podemos levar para dentro do quarto. O carro, ele toma neve e fica congelado. E depois que tá para ir embora, os carros bons não tem problema, mas os carros ruinzinhos, eles ficam congelados e não tem mais nenhuma bateria, né? E a eletricidade toda foi embora. E aí, quando você vai ligar o motor, faz... Pum, pum, não liga o carro. Sempre tem esse tipo de carro depois do fim do acampamento de inverno. E os irmãos que trabalham lá, eles sempre carregam aqueles fios para fazer chupeta, né? Então, com esse cabo elétrico, você pega o menos do seu carro e você conecta com o positivo da bateria do outro carro. Esse carro não tem nenhuma bateria. E no meu carro tem muita bateria. Então, se você conecta o cabo elétrico e você liga a ignição do carro, você coloca acelerador e sobe o RPM, então vai criar energia e vai passar essa energia. Então, o carro que tem bastante energia vai passar para o carro que não tem energia.
Esse carro, na verdade, ele não tem energia nenhuma, não tem bateria nenhuma. Mas a energia do meu carro vai passar para o carro dele e vai fazer com que aquele carro pegue. E quando você liga a ignição, começa a rodar o motor. A fuinha começa a rodar e assim o gerador gira e começa a criar eletricidade. E quando você pisa no acelerador, aquele carro no começo não tinha eletricidade nenhuma, mas quando eu piso no acelerador do meu carro, conectando aquele cabo elétrico, a eletricidade do meu carro vai passar para o outro carro. Então, quando não tem eletricidade, se você conectar o cabo elétrico, você vai passar eletricidade. Quando você não tem poder, quando você só tem sofrimento, quando você não tem alegria, Deus vai entrar no meu coração. Dentro de Deus tem felicidade, tem esperança, tem santidade, tem graça. Mas como Deus puxa o coração dele para o meu? Então, meu coração tem que se tornar um com o dele. Então, como é que eu e Deus podemos nos tornar um? É acreditando na palavra de Deus. Eu me sentei com a Che Suyon e por 30 minutos nós conversamos. Suyon, você escuta bem o que eu vou te falar. A eletricidade flui pelo fio elétrico. Mas o trabalho de Deus flui pelo coração. Se o seu coração se tornar um com o de Deus, então o seu coração vai fluir com o de Deus. E se o coração de Deus entrar no seu coração, você não vence a doença. Mas Deus faz você vencer a doença. Você não vence a tentação, mas Deus faz você vencer a tentação. Você não vence o pecado, mas Deus faz você vencer o pecado. Você não consegue vencer a doença, mas Deus faz você vencer a doença. Se o coração de Deus entrar em você, essa doença não é nada. Eu expliquei isso para aquela estudante. Suyon, você entende o que eu estou te falando? E naquele momento os olhos dela começaram a brilhar. Ela aceitou a minha palavra. Essa estudante, ela tinha um sonho. Eu estou morrendo. E antes de morrer, eu queria receber a oração do pastor Oxo Park. Mas era impossível para ela. Porque ela não podia ir para o banheiro sozinha, ela tinha que tirar com máquina. Então ela não podia vir para Seul. E aí os pais dela oraram. Deus, por favor, faça com que o pastor Oxo Park venha uma vez para a nossa igreja. Eu penso que naquela vez eu fui para aquela igreja por causa da oração deles. E eu expliquei para aquela estudante. E eu orei. E assim eu voltei para Seul. E eu vivi uma vida bem ocupada. E depois de uns 4 meses, eu recebi uma carta. Foi uma carta daquela estudante. Uma letra tão pequenininha que parecia um gergelim. E tinha um envelope com flor amarela. Parecia realmente o cheiro de uma jovem mandando aquela carta. E o conteúdo daquela carta foi tão gracioso. O médico me disse que eu somente poderia morrer. Mas ela não fez nada. Ela somente acreditou na palavra de Deus. E agora ela pode escrever a carta, ela pode andar, ela pode ir para o banheiro. E se ela andar um pouco melhor, eu vou para o pastor para mostrar como eu estou andando. Aquela carta foi tão graciosa. Eu coloquei aquela carta eu coloquei na parede. E depois ela veio com os pais dela. E eu vi ela andando com uma forma bem difícil. Então faz uns 6 anos atrás. E ontem à noite eu me encontrei com essa estudante.
Realmente eu fiquei muito agradecido diante de Deus. A Chesuyeon está aqui? Por favor, pode se levantar? Ela não está aqui? Ó, ela está ali. Ela já teria morrido antigamente. Mas aquela estudante, ela somente acreditou na palavra de Deus no coração dela. E quando ela acreditou na palavra de Deus, o coração dela e o coração de Deus se tornaram um. E desde então Deus começou a trabalhar no coração dela. E ela foi curada. Mas aconteceu um problema com a imunidade dela. Acabou toda a imunidade dela. E aí começou a surgir novamente o câncer no corpo dela. Ela teve 53 tipos de câncer no corpo dela. Ela chegou num ponto humano que jamais ninguém poderia imaginar. Então, o corpo ele mede mais ou menos 37 graus, mas ela ficou com a temperatura até 32 graus e não morreu. Então, a hemoglobina é 14 normal, né? Mas o dela caiu até 2, não dava para acreditar que ela estava viva. Ela venceu todos aqueles cânceres. Embora ainda tenha um pouco de câncer nela, mas todo o câncer que tinha no corpo inteiro dela, ela venceu quase todos. Porque Jesus Cristo habita dentro dela. Um dia ela ficou com câncer na língua. E o médico falou, vamos tirar a sua língua. E ela falou, não. Quando eu for curada, eu tenho que ir por todo mundo falando que como eu fui curada. Se me tirarem a língua, como eu vou poder testemunhar? O médico não conseguia compreender. E no final, ela não tirou a língua dela. E ela fala muito bem. O médico falou, não dá, você tem que morrer. E essa estudante falou o quê? Não, médico, você está mentindo, não vai acontecer isso. Eu vou viver. E o médico, ele se assustou. Eu não sei porque Deus está fazendo isso com essa estudante. Mas o que eu vejo agora é que ela está viva. Pode vir aqui para frente uma vez? Realmente é uma coisa incrível. Eu vi Deus sempre trabalhando diante de nós através da sua promessa. Há 5, 6 anos atrás, essa estudante já tinha que ter morrido. Mas ela parece saudável, né? Saudável, né? Quer testemunhar aqui? A semana que vem, na terça-feira, ela vai testemunhar na frente de todos vocês. Por favor, só cumprimente uma vez. Oi, eu sou a Chesuyeon. Então, eu estava doente. Eu estava na minha adolescência e eu fiquei doente. Eu estava com uma doença incurável. É uma infecção na coluna e o hospital falou que não tinha como ser curada. Mas quando eu acreditei na palavra de Deus, eu pude andar. E agora eu também venci o câncer que estava no meu corpo inteiro. E agora eu estou com 7 cânceres diferentes, de novo. Mas mesmo que eu tenha esse câncer, eu estou feliz. Porque eu estou dentro de Deus, eu me encontrei com essa doença. Dentro de Deus, eu posso estar feliz. Cada vez que mesmo eu doente, eu podendo testemunhar, eu fico muito feliz. Eu também gostaria que vocês se tornassem um com Deus como eu me tornei. Muito obrigada. A Bíblia fala assim. O que ela fala? O pai está em casa. E quando o filho estava longe da casa do pai,
todas as coisas boas do pai não tinham relação nenhuma com o filho. Por mais que o pai tivesse comida boa, o filho tinha que passar fome. Por mais que o pai tivesse muitas roupas, o filho tinha que estar pelado. Por mais que o pai tivesse muita felicidade, o filho tinha que ter tristeza. Mas um dia, o filho voltou para a casa do pai. E quando ele voltou para a casa do pai, agora todas as coisas do pai se tornou do filho. A roupa do pai, o quarto do pai, a comida do pai, o sapato do pai, o anel do pai. Então isso está falando sobre nós. O motivo da gente viver sofrendo, triste, não está em outro lugar esse motivo. É porque você está longe do Pai. Você está longe de Deus. Está separado de Deus. Se seu coração se tornar um com o de Deus, se o seu coração se conectar com o de Deus, assim como a eletricidade flui pelo fio elétrico, porque o trabalho de Deus flui de coração para coração, você acreditar em Deus é você aceitar a palavra de Deus. Em outras palavras, você se tornar um com Deus. Porque assim, quando você se torna um com Deus, o poder de Deus entra em você. Agora, não é você que luta contra a doença. Não é você que luta contra a dor. Não é você que luta contra a tentação. Não é você que luta contra o pecado. É Deus que está dentro de você. Ele luta contra a doença por você. Ele luta contra o mal por você. Ele contra a maldição por você. E se você se tornar um coração com Deus, você se torna uma pessoa que está em Deus. Lucas 10 está falando isso. Por que o segundo filho teve que passar fome? Por que ele estava morrendo de fome? Por que ele estava sujo? Por que ele estava com frio? Porque ele está separado do pai. Então, não estou falando que você tem que vir para a igreja. Mas o seu coração tem que se tornar um com o de Deus. Quando a gente vê a Bíblia, dentro da Bíblia tem o coração de Deus. E se você unir o seu coração com o de Deus, seu coração vai se tornar um com o de Deus. Então, qualquer coisa que aconteça dentro de você não é seu problema, mas se torna problema de Deus. Lendo a Bíblia, pessoal, dentro da Bíblia, a gente vê vários problemas diferentes. Não existiu nenhum problema que Deus não pôde cuidar. Desde então, eu e Deus, nós unimos o nosso coração. Não importa sobre mim, não importa qual é a minha imagem. Mas o que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? Quando eu aceito a palavra da Bíblia exatamente como ela é, eu não vou distinguir sobre mim o que eu penso sobre mim ou não. Mas eu procurei dentro da Bíblia o que Deus fala sobre o nosso pecado. Eu sou bom ou sou mal, não é isso que me diferencia, mas eu procurei dentro da Bíblia. Antes, eu vivia seguindo o meu pensamento. Mas agora, jogando fora o meu pensamento, eu recebi a palavra de Deus. E assim, eu e Deus nos tornamos um coração. Desde então, qualquer problema que eu me deparasse, quando eu penso como Deus realizou todas as coisas, eu fico muito agradecido. Então, se vocês querem ficar felizes, não é que vocês têm que ter muito dinheiro, não é que você tem que ter saúde, não é que você tem que ter muita sabedoria. Você tem que se tornar um com Deus. Porque assim, esse Deus vai entrar em você, independente do problema que vocês se depararem, independente da dificuldade que vocês tiverem, não é seu problema, mas é problema de Deus. Deus vai
resolver tudo de uma forma agradável. Se você tiver esse mundo do coração e o mundo de Deus fluir dentro de você, então a paz que você não tem vai fluir dentro de você. Você vai ter muita felicidade no coração, vai surgir amor no seu coração, vai surgir santidade no seu coração, vai surgir poder. E mais do que qualquer outra pessoa, você vai viver uma vida gloriosa e de uma forma maravilhosa. Quando você uniu o seu coração com o de Deus. Quando o segundo filho partiu do pai, ele estava com um coração diferente do pai. Tudo que o pai tinha não tinha nada a ver com o filho. O filho jogou fora o seu pensamento e ele percebeu que ele estava vivendo uma vida muito errada e má. E ele uniu o coração com o de Deus. Desde então, tudo que era do pai se tornou do filho. Então, está falando assim para nós nos tornarmos assim com Deus. Pessoal, vocês vindo aqui essa vez, escutem a palavra de Deus e unam o seu coração com o de Deus. Aceitem a palavra. Então, desde então, as suas vidas mudarão. Vocês viverão uma vida abençoada e gloriosa. E Ele vai fazer com que você tenha você se torne a luz do mundo. Vamos orar? Senhor, meu Deus, se o Senhor entrar em nós, o Senhor pode fazer todas as coisas. Quando nós nos deparamos com uma dificuldade, não é problema se nós estivermos contigo. O segundo filho, quando ele partiu do pai, todos os problemas aconteceram. Mas quando ele voltou para o pai, todos os problemas foram resolvidos. Porque todos nós estamos dentro da graça de Deus. Que o Senhor permita com que nós vivamos uma vida gloriosa. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada.